extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma vez o Senhor o permitir que entramos na sua casa com o nosso programa A Paz no Seu Lar. A paz do Senhor. Esta é a nossa paz, paz do Senhor Jesus Cristo, que realmente levamos sempre uma palavra de paz, né? Jesus veio ao mundo para que o mundo tenha paz. E é isto que hoje nós vamos estar, inclusive, pregando sobre a paz. Tudo na vida eu sempre digo que é um exercício, né? A gente tem que exercitar. Então, exercitar a paz é buscar o amor, o perdão, a comunhão, a união. E é por isso que este programa chama-se A Paz no Seu Lar, levando uma mensagem de fé, de amor. Nós que fazemos a Igreja Deus é Espírito, muito obrigado a você. Chegamos a um período também onde se comemora a paixão de Cristo. Jesus deu a sua vida para nos salvar porque Ele nos provou. E só tem paz quem tem amor. Que o amor de Deus seja em cada coração e permaneça conosco, que eu venho já com a palavra de Deus e uma oração pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. No restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Como nós havíamos falado para você, nós íamos refletir na palavra de Deus. Eu gostaria de lhe chamar a atenção, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe por que o mundo vive hoje uma grande violência? Porque as pessoas deixam de ouvir a paz, de ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade, para ouvir as programações que só transmitem violência, morte, desgraça. Aproveitam até a ênfase que a maior violência é contra a mulher. Não é só contra a mulher, é contra a humanidade, é contra o ser humano, é contra o próximo, é contra todos, às vezes contra você mesmo. Você não passa a se amar, não é? E eu deixo hoje o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, que diz Jesus assim, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus já chamou a atenção nesse capítulo, em João 14, que nós não devemos viver perturbados. Não se turbe o vosso coração. Não é? Por que muitas pessoas vivem oprimidas? A turbação do coração é a perturbação, é a opressão. Nós vivemos num mundo de opressão por quê? As pessoas não sabem o que causa a opressão. A opressão são os pensamentos negativos, algo que não dá certo, que está tudo difícil, que está tudo violento, que ninguém acredita. Isto causa a depressão. A depressão ela é causada pela opressão de cada dia. Opressão da violência, das coisas negativas. Eu tenho um preletor, pregador amigo meu, que ele diz o seguinte, que ele nos ensina sempre uma coisa. Olha, diariamente, ao amanhecer, faça uma oração de gratidão. Agradeça a Deus por uma noite que você teve. Quantas pessoas não conseguiu dormir direito? Quantas pessoas estão no hospital
em situação difícil, você não agradece pela noite que passou. Ao final do dia, ao deitar, agradeça a Deus pelo dia que você teve em paz, que Deus te deu. Faça sempre uma oração de gratidão, agradecendo. A palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graças. Por mais que tenha acontecido algo que aparentemente seja desagradável, você não gostou, porque a vida, outro dia eu falava sempre que a vida é uma viagem. A vida é uma viagem, uma caminhada. É apenas uma caminhada. E essa caminhada você terá bons momentos, terá cansaço, terá dificuldade, terá problemas, terá alegrias, não é? Você sabe quem vive bem é aquele que ergue a cabeça e acredita. Eu tenho falado ultimamente sempre a palavra crer. O que você crê? Tudo é possível aquele que crê. Fique tranquilo, na casa do meu Pai, Jesus disse, há muitas moradas. Nós apenas estamos passando uns dias aqui. Saiba disso. Ah, mas eu sei disso, pastor. Não quero me preocupar com isso. Mas você vive turbado. Outros se consideram pior no sentido seguinte. Há pessoas que colocam na mente, só acontece coisa ruim comigo. É você que profetiza. É sua palavra. Em nossas palavras há poder. É o que você fala, é o que você pensa. Que você possa me ouvir e começar a exercitar. Eu sei que não é tão fácil se mudar assim, de um dia para o outro, mas é pela sua leitura, é pelo seu conhecimento. A palavra de Deus diz, meu povo se corrompe por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Tantas coisas boas que poderemos pensar, tantas coisas boas que poderemos ver, não é? E às vezes somos marcados por momentos difíceis. Há pessoas que vêm traumatizadas por algum acontecimento na vida de criança ou de jovem ou dos pais. Tem gente que guarda, eu não esqueço aquilo que meu pai fez. Esquece que o maior mandamento é o amor e o perdão. Se eu não perdoo, não posso ser perdoado. A verdade é essa. Se você não perdoa, você não será perdoado. Você vai guardar aquela mágoa, não é? Há pessoas que costumam carregar o que não presta. É muito fácil. A palavra de Deus diz assim, ó, examinai tudo, retende o bem. É examinai tudo e retende o bem. O que é bom, retém para ti. O que não presta, ó, deixa de lá, deixa de lado. Até algumas palavras que eu falar aqui, que você não gostar de ouvir, não guarde não. Eu sempre digo, até na igreja, olha, se você ouviu alguma coisa que não lhe edificou aqui na igreja, não lhe edifica, você acha, de repente existe um ditado popular, quem muito fala, muito erra, né? Isso é natural. Ninguém fala tudo que agrada às pessoas. Fora que eu digo para os irmãos, eu costumo falar o seguinte, que nós somos o momento. Você é aquele momento que você vive, o que você acredita, não é? E nós aqui que fazemos a Igreja Deus é Espírito, nós temos essa preocupação e deixamos essa palavra. Jesus é o príncipe da paz. Ele é a paz. Né? E como eu busco a paz? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. No lugar de você buscar o espírito mau, a perturbação, a opressão, o mau pensamento, a tristeza, a inveja, a contenda, a discórdia, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o mandamento. Buscai primeiro o reino de Deus, o mais será acrescentado. Colocai Deus em primeiro lugar. Primeiro mandamento, você já conhece. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É assim, somente nesses dois mandamentos, que resumem numa palavra amor. Por isso, que o amor de Deus, que a bênção do Senhor Jesus Cristo realmente seja na sua casa, nesse período feriado, onde nós lembramos, e nesse período que nós lembramos que Jesus Cristo na cruz morreu por mim, por você, deu a sua vida por mim, por você, para nos salvar. E Ele ainda na cruz fez uma oração que fique guardada no seu coração. Pai, quando Ele estava sendo crucificado, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E é isto que a igreja de hoje precisa, exercitar.
Mas para isso, você precisa ter conhecimento. Leia, eu dou como orientação a todos os irmãos da igreja, leia a Bíblia, pelo menos um versículo, diariamente. Diariamente. Nós precisamos nos alimentar do nosso alimento material, mas precisamos nos alimentar espiritualmente. E espiritualmente é a palavra de Deus, independentemente da religião. Porque muitas vezes as pessoas pensam, o senhor é religioso? Não, eu sou cristão. Ser cristão é amar. Ser cristão é dar a vida. Ser um seguidor de Jesus Cristo é perdoar. É obedecer seus mandamentos. É isso que ele chamou a atenção. A religião não salva. Se você está pensando que através da sua religião você vai ser salvo, você está precisando ter conhecimento bíblico. Você precisa, na realidade, confessar a Jesus Cristo como Salvador e seguir a Jesus. Mas, pastor, e a igreja? Pastor, a igreja é o lugar onde nós congregamos, onde nós se reunimos, onde nós buscamos, onde nós clamamos a Deus, onde nós agradecemos, não é? Não é um prédio da igreja. A igreja somos nós. É você, cristão, que obedece o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que ele nos provou o seu amor para conosco. Que Deus abençoe e eu volto já orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Vamos de louvor. Amém. Minha mente é pequena demais pra entender como o dono do tempo foi se submeter. 9 meses em um ventre, esperando pra nascer. Alfa e Ômega, um Deus que anda do futuro ao passado. Entrou no tempo e na cruz se fez escravo. Intermináveis horas meu Jesus sofreu ali calado. Ele trocou sua coroa de glória pelo espinho, e o leão se fez um mudo cordeirinho, e o Criador se fez o réu da criação. E quem sou eu pra compreender tamanha profundidade? O verbo vivo, majestade, se fez carne pra padecer pelo pecado que era meu. Ele venceu, o seu reino é pra sempre. Glória a Deus, de eternidade em eternidade. Eu cantarei que só tu és Senhor. O Rei venceu, o seu reino é pra sempre. Glória a Deus, de eternidade
A palavra de Deus diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Buscais, encontrarei. Batei, abri-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Há outro versículo que diz o seguinte: você colhe o que planta, né? Você vai colher o que semeia. Conforme o que você tem semeado, você vai colher. A vida foi assim, né? Sempre será aquilo que você planta. E agora eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como Salvador, dobre seu joelho agora e diga que quer confessar a Jesus como Salvador. Depois você nos procura, em nome de Jesus. Está aí nosso endereço, né? Você pode nos procurar no final de semana. No próximo final de semana nós vamos ter a nossa ceia. Essa semana nós entramos em campanha de oração pela nossa ceia, que é no próximo sábado, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar nesse momento da oração, também agradecer aos irmãos que oraram pela nossa viagem. Tivemos em Sobral, tivemos em Camusim, tivemos em Recife, Pernambuco, lá com o pastor Paulo Alencar, 21 anos de igreja, lá em Camusim, 32 anos de igreja. Foi muita festa, muita bênção, nossos 48 anos de fé. Muito obrigado a todos que oraram por mim e continue orando pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Inauguramos agora em Brasília, eu acredito que vamos estar agora em Brasília em mês de abril, em nome de Jesus, nesse mês para maio. Aliás, está marcado para maio, né? Vamos só conferir aí, em nome de Jesus. Vamos estar em Brasília com mais uma igreja evangélica, Deus é Espírito, porque nós na realidade não paramos, não deixamos de abrir mais uma igreja, de ganhar mais almas, levar a palavra do Senhor Jesus, e até aqui Ele tem nos ajudado. Nos ajude em oração. Vamos orar, quero orar por você. Sim, ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, acima de tudo sou grato por as bênçãos derramadas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo ministério da igreja Deus é Espírito. Nos usa, Senhor, de uma maneira para ganhar alma para Ti. Que onde minha voz estiver chegando dessa imagem, possa abençoar esta casa. Eu profetizo a bênção nesta casa. Eu profetizo a saúde. E eu repreendo a doença, a depressão, a opressão, o mau pensamento, a tristeza. Saia, demônios da inveja, demônio destruidor. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai desta casa, sai desse corpo, sai desta família. Senhor, socorre essa pessoa que está precisando de um milagre. Aconteça um milagre nessa vida. Abençoa todos os pastores da igreja Deus é Espírito, todos os obreiros, Senhor. Meu Deus, vai abrindo porta, porque Tu és a porta. Nos enche, Senhor, do Espírito Santo. Nos dá o Consolador. Nos dá da Tua vitória. Abençoa as famílias católicas, aqueles espíritas, seja qual for o religioso que for, aqueles que não gostam, nos ajuda a perdoar, Senhor. Perdoa, meu Pai querido, aquele que nos perseguem, Senhor. Eu agora oro, Senhor, pela nação brasileira. Tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, abençoa os países que estão em guerras. Abençoa Israel, Senhor. Meu Deus querido, toma de conta. Abençoa Jerusalém, dá a paz, Jesus. Meu Deus, agora me recordo como minhas lágrimas desceram quando eu vejo quantas crianças passando fome, quantas crianças morrendo de fome, Senhor, em determinados países, em vários países. E quantos milhões não são gastos, Senhor, agora com guerras, com armas, Senhor. Senhor Deus, olha com o Teu olhar de misericórdia para a humanidade. Olha, Senhor, para os Teus filhos. Abençoa a Tua igreja aqui na terra. As nossas crianças inocentes, os anjos de Deus, Senhor, sofrendo aqui, às vezes, fome, miséria, desgraça, opressão. Meu Deus, abençoa também todas as autoridades do nosso país, as autoridades mundiais. Tenha misericórdia, Senhor. Eu sei que Tua vinda está próxima e o Senhor já avisou. Nos dai, Senhor, um dia de paz, um dia de bênção, uma semana abençoada. Abençoa o ministério da igreja Deus é Espírito. Levanta a pessoa para nos ajudar nesse projeto, Senhor, de pregar a Tua palavra. Abençoa os projetos da Rádio Moriá, também essa programação que levamos ao ar. Dá a Tua bênção gloriosa em nome do Senhor Jesus. Assim seja e diga amém. Amém, meus amados. Muito obrigado a vocês. Quero ser grato pela sua audiência e dizer que todos os sábados, neste horário, nós estamos aqui orando por você. Peço oração pela nação brasileira, peço oração pelas autoridades. Ultimamente, Deus tem me comovido. Nossas crianças, muitas crianças passando fome na cidade, em vários países. E quantas guerras
quantos milhões sendo gastos com guerras por falta de amor. Mas nós, como pastores, como cristãos, devemos dizer que o amamos independentemente, porque Ele é amor. Ele deu sua vida para nos salvar. Tá certo? Está aí nosso endereço. Visite-nos a Igreja Deus é Espírito. Nós estamos completando 46 anos agora em maio de pastor, 46 anos de ministério da Igreja Evangélica Deus é Espírito, baseado em João 4:24, e você pode orar por nós. Quero agradecer a você que tem ajudado nossa programação, nossa emissora de rádio, 24 horas no ar. Você pode nos ouvir pela Rede Moriá de Fortaleza, Rede Moriá de Aracati, à sua disposição, 24 horas, também tanto pelo aplicativo, como também pelas redes sociais. Deus abençoe. E eu sou o missionário Francisco de Oliveira, pastor presidente do Ministério da Igreja Deus é Espírito. E no próximo sábado, se Deus me permitir, estamos de volta nesse mesmo horário, orando por você, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? E você pode nos visitar. Quer pesquisar melhor? Quer saber, por exemplo, nosso Pix, como é que você ajuda a evangelizar? É só pesquisar Igreja Evangélica Deus é Espírito. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de